basicamente, né, que são vantagens do IO-Link. Mas se eu for citar aqui outras vantagens, é a redução de cabeamento, que você chamou a atenção com relação a isso. Outra é a troca de instrumentos na área, que a gente está falando aí de trocas rápidas. Você não precisa, por exemplo, hoje, de um especialista para trocar um instrumento na área, desde que ele seja IO-Link. Por que isso? Porque o especialista ele tem que entrar, fazer a parametrização do instrumento, no corpo dele. Sim. Ou remotamente, claro. Tá? Então, você precisa disso. O instrumentista, normalmente, ele vai com um computador, né? Tem um cara da instrumentação, um computador... Ou vai com sua cadernetinha ali, que está escrita lá os parâmetros para aquele processo. Que ele tem que ajustar. E ele vai entrar com esses parâmetros para deixar rodando sua planta. Sim. Hoje, isso não é mais necessário. Por quê? Porque a gente está falando de sensores inteligentes, onde você faz substituições plug and play. Você tirou um, colocou outro, automaticamente descarrega os parâmetros para ele, em questões de segundos, então, milissegundos. Deixa eu mostrar aqui na câmera o exemplo do sensor. Né? Ele tem aqui o sensor, o conector M12, cabo sai daqui M12, direto para o mestre. Aqui é um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo. O cabo vai daqui de um master, direto. Uma das portas, e todos os dados que eu falei, que é a parte de configuração, fica armazenada nas portas. Né? Então, você tem as portas aqui, que é a parte de alimentação, e aqui é rede, na verdade. Eu vejo um outro benefício, que é, por exemplo, o cara não instalar errado, a fiação trocada ou alguma coisa do tipo. O cabo vir certificado, então ele sabe que não tem risco de o cabo estar com um problema. E ele, como ele só consegue encaixar de uma única forma, então, desde não conseguir inverter a polaridade de um cabo, por exemplo, mas como garantir que ele, trocando o cabo, ele resolve o problema, né? Se o problema, às vezes, é no cabo, né? Isso. Então, é uma grande vantagem nesse tipo de aplicação, E né? se você tiver rompimento de cabo, você identifica isso via rede. Tá? Existem outras vantagens que ela não é tão aparente assim, certo? Que aí tem muito a ver. Hoje a gente sabe que todas as indústrias, para manter de forma efetiva ela operando, além de todos os dispositivos na área que precisam ser confiáveis, certo? Você precisa ter isso em estoque. Por quê? Para uma troca rápida. Sim. Você ter lá o produto, né, que chama? O spare part, para que você faça essa substituição o mais rápido possível, tá? Por conta da produção. Agora, imagine que você pode ter hoje o diagnóstico do comportamento de um instrumento desse no processo. Vou pegar algo mais simples, isso era impensado, né? Mas hoje é possível. Imagine uma empresa de manufatura que tem uma área de suprimento enorme, com vários tipos de sensores, de vários fabricantes, certo? Onde você consegue reduzir drasticamente esse estoque, reduzindo o seu passivo, que é o custo em ter esses produtos ali à disposição. Então, se eu pegar, por exemplo, outro exemplo, né, que qualquer fabricante tem isso, né? É um sensor indutivo. Certo. Tá? Qual a possibilidade, no passado, de você saber o momento de você trocar esse instrumento? Quando dava defeito, parou o processo, parou a planta. Ou quando ele foi danificado, desse tipo. Parou, né? o processo, é hora de você ir lá trocar. Né? Normalmente é assim, né? Que a gente chama aí, vamos apagar o incêndio, que é trocar aquele sensor ali o mais rápido possível. Exato. Mas se você tivesse a informação... Aí já perdeu produção, já perdeu um monte de coisa, né? Exatamente. E pessoas envolvidas, né? Quando eu falo pessoas envolvidas, é o cara que vai trocar, é o cara lá do suprimento, lá do PCM, né? Que precisa fazer o planejamento, saber se tem esse cara em estoque ou não. Sim. Ou até comprar o instrumento, fazer uma ordem de compra, vai para compra, vai cotar, enfim. Ou seja, são muitas pessoas envolvidas em um processo de um sensor, um instrumento. Se eles te sinalizassem o momento de troca dele, isso seria bom? Seria ótimo, né? Porque eu consigo trocar o sensor antes Exatamente. de parar a planta, né? Então, a gente está falando de uma preditiva de um instrumento, um simples instrumento, que antes era impensável. Por que isso? Porque qualquer sensor,
todos os fabricantes, quando ele desenvolve o seu teste, ele sabe quantos ciclos esse sensor está apto a funcionar, certo? É a vida útil dele em um processo. É o então, MTBF, né? Exatamente. Medium Time Between Fail. É o tempo Isso. médio entre falhas Isso aí. do sensor. Isso aí. Estudou bem. Mas vamos lá. Então, se você tem lá um sensor que ele... Vou chutar aqui, um sensor que tem 50 mil ciclos. Certo. Tá? E você tem ele no IO-Link, ele em IO-Link, sendo um sensor IO-Link, na medida que ele vai chaveando, essa vida útil dele vai diminuindo. Tá? Então, de 50 e vai 49,999, e aí vai diminuindo. Ele certo. pode simplesmente chegar em um ponto lá, faltando 1.000 ciclos ou 500 mil ciclos, que é rápido, passa rápido, né? Sim. E te mandar um alarme sinalizando, está na hora de pensar na troca desse sensor. Pelo seu utilização aqui, isso não vai durar mais uns 2 meses, 3 meses. Exatamente. Aí você consegue, com isso... Programa a próxima parada que for ter aí para poder... Não só parada, mas também saber fazer a aquisição desse sensor se você não tiver ele no estoque. Que você não precisa ter, é claro, um volume, né? É sempre bom para sensores de posição você ter um lá para uma eventual quebra, né? De um momento indesejável. Problema mecânico, assim, né? Bateu no sensor, alguma coisa assim. Né? Mas, se a gente falar de vida útil de instrumento, não é para você sair trocando por conta disso. Se você tem um planejamento, você sabe quando você vai trocar, você pode se anteceder para fazer contato com o teu fornecedor e já fazer essa aquisição. Né? Ou fazer uma aquisição planejada, por exemplo. Eu estou falando de um simples sensor, isso serve para todos os demais instrumentos de campo. Então, são vantagens que comumente não são ditas ou então não são nem pensadas, nem pelo cliente final ou para quem está oferecendo isso para ti. Tá? Então, isso é um diferencial enorme. Tá? Então, é uma dica importante, independentemente de... a tecnologia IO-Link eu já recomendo de cara que passem a utilizar, porque é um caminho sem volta, e é isso que remete as indústrias a caminhar o que a gente vê muito falar hoje na indústria 4.0. Tá? É você sair lá do anonimato, sair de lá do seu convencional, para cada vez mais otimizar seu processo, aumentar seu ganho com produtividade, com menor intervenção na área e, consequentemente, menor desgaste também dos colaboradores que estão lá na área. Tá? Porque o colaborador da área não é para estar apagando incêndio a todo instante. Ele tem ali a oportunidade, quando você tem um processo automatizado, digitalizado, a oportunidade de pensar em melhorias para a própria fábrica. Né? Que muitas vezes nem tem. Ele tem ideia, mas não consegue pôr isso em prática, porque o tempo dele é para fazer trocas de sensores no campo. Entendi.